Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre Robert Zajong, que viveu entre 1923 e 2008, né? Segundo ele, quanto mais se vê, mais se gosta, né? Vamos falar sobre alguns experimentos sobre a familiaridade, né? E as preferências não são racionais, segundo ele, né? Vamos lá conhecer um pouquinho disso. Então, o contexto da abordagem é sobre a familiaridade, né? Antes de 1876, o psicólogo experimental alemão Gustav Fechner afirma que a familiaridade estimula sentimentos positivos em relação a objetos de arte, mas a supersaturação leva à aversão. Em 1910, Edward B. Titchener documenta o efeito da mera exposição, descrevendo como uma sensação de aconchego diante de coisas familiares. Depois, em 1971, os psicólogos T.T. Fau e Depien observam que adultos e crianças preferem desenhos e padrões desconhecidos àqueles que já conhecem. Em 1989, Robert Bernstein descobre que o efeito da mera exposição é mais forte quando estímulos desconhecidos são rapidamente apresentados. Até metade do século XX, cientistas sociais baseavam suas explicações sobre o comportamento humano em fatores ambientais. O psicólogo polonês Robert Zajonc, porém, achava que para obter um entendimento mais completo era preciso considerar também o funcionamento da mente. Zajonc interessava-se em especial pelo relacionamento entre sentimento e pensamento, a interseção entre emoção e cognição, e devotou grande parte de sua carreira a investigar qual desses fatores teria maior influência sobre o comportamento. São os sentimentos ou o pensamento que definiriam a forma como a gente se comporta. Com esse objetivo em mente, realizou um experimento decisivo em 1968 que o levou à descoberta do efeito de mera exposição, possivelmente a sua contribuição mais conhecida ao campo da psicologia social. A exposição repetida a um estímulo gera familiaridade em relação a ele. A familiaridade produz uma mudança de atitude em relação ao estímulo, transformando-a em preferência ou afeição. Essa preferência é emocional e forma-se em nível subconsciente antes que o indivíduo se dê conta. Quanto mais se vê, mais se gosta, né? Quanto mais você está exposto a alguma coisa, mais você se identifica com aquilo. Isso acontece com a família, mas acontece também no campo político ideológico, né? Se você é educado dentro de uma concepção, você tende a gostar mais dela e a se apegar mais a ela, né? E por isso que a gente vê muito conservador falando sobre isso aí. E muitas vezes a área de esquerda ela tenta desconstruir essas coisas que são familiares a nós, né? E é uma posição também que acontece, né? A gente, às vezes, também quer romper com aquilo que nos é familiar para poder experimentar coisas novas. Isso é algo também do ser humano. A mera exposição, explicou Zajonc, refere-se tão somente à condição em que determinado estímulo é acessível à percepção do indivíduo, seja de modo consciente ou subconsciente. Os efeitos da mera exposição já haviam sido registrados pelo psicólogo Edward Titchener, que descreveu em 1910 a sensação de aconchego de intimidade que experimentamos na presença de algo familiar. A hipótese de Titchener foi rejeitada em sua época e relegada a certa obscuridade. O interesse de Zajonc por esse efeito foi despertado por um artigo de jornal que descrevia uma experiência peculiar realizada na Universidade Estadual do Oregon, em 1967. O artigo citava um misterioso estudante que frequentava as aulas havia 2 meses, coberto por um saco preto. O professor Charles Wetzger conhecia a identidade da pessoa, mas os alunos não faziam a menor ideia de quem se tratava. Wetzger passou a observar os alunos avaliando suas reações ao longo do tempo. De início, os estudantes tratavam o saco preto com hostilidade, mas isso se foi abrandando com o tempo até que passaram a ter uma atitude amigável e até proteger o encapuzado Wetzger. Wetzger reparou que a atitude dos alunos em relação ao saco preto mudou gradualmente, passando de hostilidade a curiosidade e chegando finalmente à amizade. Olha só como é que é interessante, né? O artigo pioneiro de Zajonc, Attitudinal Effect of Mere Exposure, foi publicado no The Journal of Personality and Society Psychology, em 1968. Nele, Zajonc relata uma série de experiências em que mostrava aos participantes uma sequência de imagens aleatórias, formas geométricas, símbolos chineses, pinturas e fotos de pessoas expostas de maneira tão rápida que eles não conseguiam discernir quais eram mostradas repetidas vezes. Engraçado que isso, as coisas chegam no primeiro momento, você se espanta, né? Depois você vai se acostumando, até que aquilo se torna familiar e você já não vê mais problema naquilo. Que foi o que aconteceu com o rapaz do saco preto, que está acontecendo agora com o Brasil também. O Bolsonaro está esticando a corda, né? Vai esticando para naturalizar algumas ações e algumas posturas. Isso é engenharia social, porém, né?
o que eles diziam que a esquerda fazia e faz, de fato, a direita também está fazendo agora com esses experimentos. São experimentos. Ele está esticando a corda, avançando os limites, tornando aquilo natural, até que a gente aceite aquilo e passe a não ver problema naquilo e até se familiarize com aquilo, né? Quando depois se pedia aos voluntários para dizer quais imagens preferiam, eles sempre apontavam as que haviam visto mais vezes, embora não estivessem cientes das repetições. Zajonc aparentemente descobrira que a familiaridade promove uma mudança de atitude, gerando afeição a algum tipo de preferência pelo estímulo familiar. E isso aumenta conforme aumenta a exposição. Quanto mais vezes você for exposto a algo, maior a afeição que sentirá por ele. Ou simplesmente, quanto mais se vê, mais se gosta. Pesquisadores do fenômeno de mera exposição posterior a Zajonc e seus experimentos descobriram que, inclusive, é possível recriar o efeito utilizando-se som no lugar de imagens. Em 1974, o psicólogo social D.W. Hajek usou ovos de galinha férteis como objeto de pesquisa, tocando notas de diferentes frequências para diferentes tipos de ovos antes que eles quebrassem. Depois tocando novamente essas notas para os grupos de pintinhos recém-nascidos. Todos eles, sem exceção, demonstraram preferir os sons que haviam escutado antes de sair do ovo. O experimento realizado por Zajonc em 1968 testava o efeito de mera exposição, mostrando aos participantes slides de símbolos e repetindo a exposição de cada símbolo um número variado de vezes. Quanto mais vezes uma pessoa via um símbolo, mais ela dizia gostar dele. Né? Então, a familiarização, a exposição maior a um determinado símbolo faz com que você se familiarize dele, né? Estabeleça uma relação de amizade, de curiosidade, né? De aproximação. As preferências não são racionais. Né? As descobertas de Zajonc indicam que a preferência por coisas familiares baseia-se exclusivamente no histórico da exposição a elas e que as crenças e atitudes pessoais do indivíduo não têm qualquer influência no processo. Isso vale mesmo quando a exposição acontece em nível subliminar, quando as pessoas não sabem que estão vendo um estímulo. Essa descoberta fez Zajonc afirmar que as preferências prescindem de inferências, querendo dizer com isso que o sentimento de afeto não se baseia em um julgamento racional. Isso é o oposto do que a maioria de nós pensaria. Em um artigo titulado Feeling and Thinking, de 1980, Zajonc argumenta que os sentimentos e os pensamentos são totalmente independentes um do outro. Os sentimentos não só precedem os pensamentos na complexa operação de resposta ao estímulo, como são também o fator determinante mais significativo para a tomada de atitudes e decisões do indivíduo. A gente toma atitude baseada na familiaridade, né? Nos sentimentos, na afetividade, não na racionalidade. O artigo suscitou muitos debates e contribuiu para trazer o estudo das emoções para a linha de frente da psicologia ocidental, em parte porque a teoria ali descrita tem implicações muito importantes para o estudo dos processos de decisão. Ele sugere que, ao contrário do que se acredita, não é a razão ou a lógica que pautam as nossas decisões. Na verdade, tomamos decisões rápidas, instintivas e baseadas em emoção, nos nossos viés, depois o Daniel Kahneman vai falar, né? Antes de termos a chance de usar a cognição. Julgamos sem ter informações. Se isso ocorre de fato, decorre daí que nosso raciocínio lógico serve apenas para justificar e conferir razão a decisões já tomadas, em vez de prover informações a partir das quais fazemos escolhas. Zajonc concluiu que o afeto está sempre presente acompanhando o pensamento, mas o contrário não ocorre na cognição. É impossível pensar em algo sem que haja um sentimento a ele atrelado, como exemplificou Zajonc, né? Não vemos apenas uma casa, vemos uma casa bonita ou uma casa ostensiva. Todas as nossas percepções vêm acompanhadas de afeto ou sentimento. A primazia do afeto sobre a cognição também fica clara na memória, afirmou ele, como relatado por Frederick Bartlett em seu livro Remembering. Né? Quando se pede a alguém para recordar algo, geralmente a primeira coisa que surge é algo da natureza da atitude. Né? Muito interessante esses estudos do Robert Zajonc, né? A novidade costuma ser associada à incerteza e ao conflito, termos que normalmente produzem efeitos mais negativos do que positivos, segundo Robert Zajonc. Então, no primeiro momento, quando você não conhece algo, você tende a repelir aquilo, né? Aquilo gera um conflito, uma incerteza, e você tende a tratar aquilo com uma certa hostilidade, até que a partir do momento que você vai se familiarizando, você vai
a sua curiosidade vai atiçando, você vai querer conhecer mais sobre aquilo. Isso aconteceu comigo em relação à direita, ao pensamento de direita. Eu, durante muito tempo, fui de esquerda, e aí, no primeiro momento, eu era hostil ao pensamento de esquerda, depois eu fui ficando curioso para conhecer o pensamento de direita, ou melhor, né? E atualmente eu gosto, né? Tenho amizade, apreço, filia, né? Pelos conservadores, pelos liberais. Vejo problemas no pensamento deles, assim como vejo também na esquerda hoje. Em muitos pontos, eu, inclusive, concordo com eles, não concordo com a esquerda. Então, essa familiaridade, mas isso faz com que coisas ruins também se tornem familiares. Coisas que no momento a gente tem hostilidade, como o fascismo, o próprio nazismo, né? Ou o que o Bolsonaro tem feito agora, que é esticando essa corda, e a gente vai aí enveredando por sendas muito perigosas. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies, até a próxima.